Boa noite. Vamos lá. Tratar do tema que são as pilhas e as baterias que fazem parte aí do nosso cotidiano. Com isso, tem um destaque, né? Aqui no material do SAS. Aula 8, da frente 3, que vai aparecer para a gente aí. A primeira informação sobre as pilhas, ela diz respeito à seguinte situação. As pilhas são sistemas eletroquímicos geradores de corrente contínua. Então, uma pilha é essencialmente um gerador de corrente contínua. No material do SAS, há um destaque aqui para a chamada pilha de Daniel. Então, o que essa pilha, chamada pilha de Daniel, tem de especial? Ela é uma pilha de referência. É óbvio que hoje em dia não seria prudente utilizarmos uma pilha dessa aqui para alimentar o nosso notebook ou o nosso celular ou coisa que o valha. Alguém mais gaiato, mas é bateria. Bateria, gente, é só um conjunto de pilhas, nada mais que isso. Então, bateria é um conjunto de pilhas, é uma associação de pilhas em série que nós utilizamos para gerar uma tensão múltipla daquelas tensões geradas pelas pilhas padrão. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma pilha de referência que é feita com dois metais, nesse caso aqui. Um metal é o zinco, o outro metal é o cobre. Ambos os metais, ambos os metais ficam mergulhados em soluções dos seus íons, aqui na forma de um sulfato cúprico, aqui num sulfato de zinco. Então, aqui vai estar cheio de zinco mais 2, que é o cátion do zinco. Do outro lado, cheio de sulfato. Perdão, cheio de sulfato, mas não necessariamente. Mas o que interessa aqui para a nossa condição é a presença dos íons cobre 2 que estão em solução aqui. Esse conjunto, ou a esse conjunto, nós damos o nome de eletrodo. Eletrodo de cobre, eletrodo de zinco. Então, ao conjunto, nós damos o nome de eletrodo. Um eletrodo, ele pode sofrer ou oxidação ou redução. E aqui eu vou utilizar uma regrinha, que vai ser a regra vogal, vogal, consoante, consoante. Eu vou falar isso aqui constantemente, para dizer que um eletrodo que sofre redução é um catodo. Um eletrodo que sofre oxidação é um anodo. Catodo, redução, anodo, oxidação. É a referência que nós utilizamos para lembrar dessas coisas na sequência. Então, como eu lhes disse, a pilha de Daniel ela traz
alguns elementos, os dois eletrodos. Esses eletrodos, eles estão ligados ou devem ser ligados por uma ponte salina ou uma placa, uma membrana porosa, que tem por finalidade permitir que os íons mantenham um equilíbrio de cargas, tanto no eletrodo da direita quanto no eletrodo da esquerda. Também nós temos uma outra situação que é, para que essa pilha tenha viabilidade, é fundamental que a gente coloque aqui um leitor. Então, pode ser uma lâmpada, pode ser um potenciômetro aqui que a gente possa aferir quanto de corrente elétrica circula aqui pelo tempo. Então, a gente vai unificar muito aqui das coisas da física, lá da elétrica na física, com essas variáveis aqui da química das pilhas. Eu particularmente gosto muito desse tópico aqui, o tópico das pilhas, em especial as pilhas mais tecnológicas. Eu vou dizer aqui, né, 1836, então 200 anos atrás quase, o cara tem essa montagem padrão. Hoje em dia, a indústria automobilística fala muito em abandonar os motores a combustão, mas não fala em abandonar petróleo. Não sei se vocês já ganharam esse discurso, essa narrativa, aí, compreenderam esse viés desse discurso, que eles falam, ó, nós vamos abandonar o motor a combustão, tal, vai ser uma revolução tecnológica, mas não se fala em abandonar o combustível fóssil, no caso, o petróleo, para utilizar tecnologias combustíveis alternativas. Porque hoje o centro da conversa está na produção das pilhas a combustível, de pilhas que possam utilizar os mais diversos combustíveis, ao invés de fazer reação de combustão que tem uma eficiência energética não tão alta, você passa a ter uma eficiência energética mais elevada. À medida que as coisas forem avançando, eu vou discutir isso com vocês. Aqui, por falar em eletrodo, tem um eletrodo chamado de EPH. EPH no sentido de eletrodo padrão de hidrogênio, que vem a ser esse eletrodo padrão de hidrogênio. O eletrodo padrão de hidrogênio é um eletrodo de referência, é um eletrodo utilizado para se medir os potenciais de outros eletrodos. Potencial, na realidade, é uma medida de tendência. Então, se vocês procurarem aí as mais diversas tabelas, poderão aparecer para vocês com as medidas de tendência reacional dos eletrodos. Então, adota-se que o eletrodo padrão de hidrogênio ele tem um potencial padrão, um E0, igual a 0 volt, em condições padrão, né? Então, a padronização do eletrodo de hidrogênio calibra a partir dele os demais eletrodos que são utilizados nos nossos referenciais de tendência. Sempre que você tiver dois materiais, dois eletrodos, esses eletrodos têm a possibilidade de gerar corrente elétrica. Só não geram corrente elétrica se forem dois eletrodos iguais na mesma temperatura. Aí o sistema estará em equilíbrio. Mas se forem eletrodos de montagens distintas ou concentrações distintas ou temperaturas distintas, haverá geração de corrente elétrica. E essa corrente
poderá ser medida. Eu vou colocar para vocês aqui o seguinte. Nosso curso é um curso de ensino médio. Então, 2 eletrodos, um para oxidação, um para a redução. O eletrodo da oxidação é o anodo ou ânodo. O eletrodo da redução é o cátodo ou o catodo. Qual é que é o princípio mais geral desses sistemas? O princípio mais geral é que, e nós tendo esses 2 eletrodos, nós poderemos verificar qual é a reação que tende a acontecer para um lado ou para o outro. E aqui existe um referencial. Qual que é o referencial? É o chamado E0, ou o potencial padrão de redução do eletrodo. Esse referencial, ou esse potencial padrão, mede a tendência. O eletrodo com maior ERED sofre redução. E, genericamente, eu vou escrever a redução como sendo uma reação que segue o seguinte parâmetro. Um X mais N mais elétrons produz um X. Eu vou colocar um N elétrons aqui só para orientar. Não necessariamente tem que ser uma zeragem de cargas, não necessariamente. E, por princípio, o eletrodo com maior E de óxido sofre oxidação. A oxidação será entendida como Y produz Y mais M mais M elétrons. Do ponto de vista numérico, o E padrão de RED assume o valor oposto ao E padrão de óxido. A gente acaba falando inverso, mas não é inverso, é o oposto, porque é a mudança de sinal. No caso do eletrodo padrão de hidrogênio, o E de RED dele vale 0, o E de óxido também vale 0. Então,
não tem prejuízo. Genericamente, então, quando eu falo genericamente, a gente corre o risco de incorrer em algumas falhas, porque generalizar carrega consigo essas possibilidades de querer simplificar muito e acaba não encaminhando as coisas adequadamente. Então, o que é que eu tenho na minha leitura aqui? O E de red segue assim, ó. Na 1A é menor que na 2A, que é menor que na 3A, que é menor que nos metais de transição, que é menor que no H+, que é menor que nos metais nobres. O metal é nobre porque ele tem a tendência de não ficar na forma oxidada. Então, quando a gente pega um elemento qualquer, isso aqui a gente chama de forma oxidada. Forma oxidada. Forma reduzida, forma reduzida. A tendência do ouro, por exemplo, é ficar na forma reduzida. Então, se vocês fossem colocados em xeque para avaliarem 2 eletrodos. Um eletrodo, ouro mais 3 elétrons, formando ouro. E ferro mais 2 elétrons, formando ferro. Eu acredito que vocês, qualquer uma que aqui esteja atento, vai entender que isso aqui tem o maior E-red e isso tem o menor E-red. Ou seja, nesses 2 eletrodos, para o pessoal que gosta de tirar as fotinhos, 1 segundo, e eu vou virar a página. Utilizando aquele exemplo de ferro e ouro, as reações espontâneas ou as semi-reações espontâneas seriam as seguintes: o ouro mais 3 elétrons viraria ouro e o ferro formaria ferro mais 2 elétrons. Isso a espontaneidade, por quê? Quem tem o maior E de red tende a sofrer red. Quem tem o maior E de óxido, ou seja, tem o menor E de red, tende a sofrer a oxidação. Então,
Essas seriam as reações espontâneas. E aqui, a reação global da pilha seria 2 de ouro mais 3 de ferro, formando 2 de ouro mais 3 de ferro mais 2. Isso seria a notação da reação global da pilha. Por que isso? Porque é fundamental que os elétrons estejam acertados. Afinal disso aqui, de contas, isso aqui é um coletor de elétrons. Isso aqui é uma fonte de elétrons. Cabe aos engenheiros, ou às engenheiras, darem condições tecnológicas para que os elétrons possam sair de uma região e adentrar em outra região, ou seja, que os elétrons possam fluir de uma região para outra, gerando o que a gente chama de corrente elétrica. E aí, essa é a situação do que a gente tem. Um item aqui é importante dizer. O fluxo de elétrons se dá da fonte para o coletor. A corrente elétrica, pelas adoções aí dos físicos e tal, eles falam que a corrente é inversa ao fluxo. Então, ficando atento com essas informações aí. Uma outra coisa que não posso deixar de falar aqui já é a chamada notação IUPAC das pilhas. O padrão é o seguinte, é escrever um X, uma barra para um X mais N, uma barra dupla para um Y mais M, um Y. Então, isso é o padrão de notação de pilhas IUPAC. No caso, ali nós teríamos ferro, virando ferro mais 2, barra dupla, ouro mais 3, virando ouro. Onde nós temos o seguinte, aqui a oxidação, ou seja, o nosso ânodo, aqui a redução, ou seja, o nosso cátodo. Isso é o que nós devemos ter em mente como conceito básico das pilhas, gente. Reconhecer a partir dos Zs de Red, ou dos potenciais padrão de redução, os valores numéricos. Então, quando nos forem fornecidos valores numéricos para
o ERED. Nossa missão: cravar maior ERED sofre RED, menor ERED sofre óxido como princípio fundamental. E aí, por último, o ΔE ou a DDP, ou de maneira aproximada, a FEM. Tem um senão aí nesse momento, que é que a força eletromotriz tem uma diferençazinha para essa DDP devido a uma perda interna de dissipação que os físicos podem nos auxiliar. Isso aqui é na prática. Sempre que vocês forem colocados para calcular o ΔE padrão, usem o seguinte: o maior ERED menos o menor ERED. Se vocês tiverem esses valores, vocês calcularão sempre com eficiência o ΔE das pilhas. Isso é a prática. Existe uma outra forma de calcular o ΔE como sendo o E de RED mais o E de óxido, que se eu for justificar matematicamente, o menor E de RED, ele será um E de óxido. O E de óxido assume o valor oposto ao E de RED, então a troca do sinal é a matemática em ação aqui. Na sequência, eu vou tratar de alguns cálculos aqui, de algumas interpretações aqui que são necessárias, sem antes dizer o seguinte: quando a gente falar assim, ó, X é a forma metálica, com exceção do mercúrio, todos os metais são sólidos. X mais N é a forma iônica. Portanto, essa forma tende a ficar dissolvida no meio. Forma metálica e forma iônica são os sistemas aí que vão entrar na jogada para a gente poder pensar um pouco mais na sequência, onde eu vou partir para uns exemplos de resolução de exercícios aqui nesse material do SAS, que é um material bem bacana.